Vamos por etapas, então, para resolver isso. Quando você leu, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando a gente lê isso aqui em hebraico, eu já começo a ver alguma coisa interessante. Primeiro, a palavra veio também. Normalmente, em hebraico, você usa uma partícula chamada vav, vav conjuntivo, para colocar coisas juntas. Você está entendendo? Por exemplo, se eu falo o homem e o cavalo, raiz, versus, o homem e o cavalo. Pronto, tranquilo. Os homens e os cavalos. Raishim, rashushim. Pronto. Aqui não está esse vav, está gam, que eles traduziram por também. Esse veio também, gam, satam, é irônico. Por isso que São Jerônimo, que eu estava falando com você antes de a gente começar aqui, né? Ele, quando foi traduzir Jó, ele falou que Jó era como se fosse um campo enlamaçado, porque você escorregava na tradução, tinha que tomar muito cuidado, porque tinha muita ironia na tradução. Esse veio também é uma coisa irônica. Era aquele cara que não era para estar ali. Sabe, imagina assim, já que muita gente que acompanha aí o PrimoCast são pessoas que gostam de investimento, de empresa, de linguagem empresarial, então vou dar esse exemplo. Você teve um sócio que ferrou você na empresa, quebrou você, colocou o seu nome sujo na praça, você caiu, quebrou. Depois que você, com muita dificuldade, reergueu tudo e vai reinaugurar a sua empresa, a sua vida, o sujeito aparece lá no meio dos convidados no coquetel de inauguração. Aí você comenta comigo, eu pergunto, aí, como é que foi lá, Tiago? Ah, foi todo mundo, fulano. Você acredita que o ciclano também estava lá? É irônico, Sim. não era para estar. Então, o primeiro ponto da frase é isso. O diabo foi ao céu, mas não era para ele estar lá. Aí eu já vou deixar uma pergunta em suspense. Se não era para ele estar lá, por que ele estava? Por que Deus não impediu? Segura essa pergunta. A segunda coisa de chama atenção é que ele é chamado de Satã. A palavra Satã, em hebraico, aqui está com uma letra maiúscula na minha Bíblia, mas isso é um erro de tradução. Por quê? É lógico, haverá momentos em que o dito cujo, o carcará sanguinolento, como eles falam, será chamado de Satanás, como apelido. Mas, originalmente, a palavra Satã significa advogado de acusação, um promotor. E como é que eu sei que aqui está como advogado de acusação e não como nome próprio? Porque em hebraico você não usa artigo antes de nome próprio. Você entendeu? Eu não posso falar assim, o Rodrigo. Isso funciona em português, em hebraico não. Você não usa o Rodrigo, é Rodrigo. E é óbvio, né? Porque já é o nome próprio, não precisa de colocar artigo. Então, como no hebraico está no artigo gam, Satã, veio também o Satanás. Então, gramaticalmente, ali não está falando de um apelido, de um título, de um nome, mas de uma função. Ele chegou como advogado de acusação. Acusando quem de quê? Agora, olha que interessante. Aqui no Ocidente, no século XXI, se alguém apronta com você, você vai contratar um advogado para te defender. Não é assim que funcionava o direito do Antigo Oriente Médio da época do Bronze, quando eu situo Jó. Sabe como é que funcionava? Não tinha o papel do advogado como profissional do direito. Isso é uma coisa que vai vir dos tempos greco-romanos. Como é que funcionava? Vamos supor que o meu sócio roubou de mim e eu tenho uma demanda contra ele. Eu vou até o ancião da cidade e falo o seguinte, olha, o fulano de tal, ele pegou várias vacas, não me pagou, me deixou no prejuízo. Se o ancião da cidade vir lastro jurídico no que eu estou reivindicando, ele vai chamar o sujeito e o ancião vai me nomear Satã. Olha que curioso, o Satã, o advogado de acusação, é a própria pessoa que se sente lesada. Não é um profissional que você contrata, mas é você mesmo que diante do juiz acusa o outro. Você recebe o título de Satã. E quem faz o papel de advogado de defesa é o próprio juiz, que ele vai falar assim, não, o fulano realmente ele está te devendo 10 vacas, ele vai te pagar por 10 vacas, não por 20 vacas, tá certo? Ou não, ele é inocente. O juiz é o advogado de defesa e o advogado de acusação é a própria pessoa lesada. Então, se Satanás apareceu ali no céu, onde ele não deveria estar, como advogado de acusação, então quem que é o acusado? A resposta a essa pergunta vem no diálogo cabuloso entre Deus e ele. Deus pergunta assim, de onde vens? Mia e Tavô. De onde você vem? Que é uma ironia. Cadê sua credencial? Quem te convidou para estar aqui? Com que autoridade você está aqui?
E a resposta que ele dá de rodear e passear pela terra, de perambular, um dia desse estava até conversando com um amigo meu que é hebraísta, ele falou, eu acho que esse perambular é que o diabo estava realmente à toa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. No livro do Gênesis, você tem uma frase análoga quando diz que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Tanto é que algumas traduções da Bíblia trazem assim, de rodear a terra e passear por ela. Não perambular, passear por ela. Deus também passeava pelo jardim quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Passear. Davi passeava pelo seu palácio à noite, quando ele viu Betseba tomando banho, e foi lá e pegou a mulher do cara. O que significa esse passear? Não é um passear porque você vai à Disney. Significa um tipo de caminhada que você dá no seu território para ver se tudo está bem, de acordo com a sua vontade, se não há rebelião, se não há movimento para te tirar do poder. Então, se o cara fala a resposta dele de rodear a Terra e passear por ela, ele está respondendo como dono do planeta Terra. Nossa. A linguagem de Jó é muito jurídica, muito técnica. E é interessante você falar sobre esse dono da Terra, porque uma passagem completamente diferente, mas aí no Novo Testamento, né, quando você vê Jesus conversando com o diabo, exatamente, e o diabo diz que poderia dar tudo para Jesus, Jesus não questiona a autoridade dele em poder ou não entregar tudo. E quando você fala agora que ele estava rodeando como o dono da terra, no final das contas você vê que existe esse arco. Exatamente. E no outro momento Jesus também fala assim, vem aí o príncipe desse mundo. E outra passagem, o mundo jaz no maligno. E no Apocalipse, quando tem o juízo final, fala assim, o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Agora, não sei se está ficando clara a concatenação que estou fazendo. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui que eu não respondi. Quem deu a terra para Satanás e com que autoridade ele foi ao céu e ainda foi como advogado de acusação? E quem que é o acusado? Vocês sabem que, em termos jurídicos, há demandas que não são morais, porém elas são legais. Vocês entendem a minha frase? Elas não são morais, mas elas são legais. Perfeito, concordo. Às vezes eu vou lá, engano você, pego a sua assinatura na procuração. Moral tá errado, mas legalmente tá certo. Mas legalmente tá certo. O juiz fala assim, olha, cara, ele te passou a perna. Moralmente ele foi um sacana com você. Você confiou nele e ele aprontou com você. Mas legalmente eu tenho que passar para a mão dele, porque você assinou o documento. O diabo não tinha motivos morais para estar no céu, mas ele tinha motivos legais. Porque quando Adão e Eva escolheram o lado das trevas, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, eles entregaram de bandeja o planeta Terra para o diabo. E a única maneira do planeta Terra, juridicamente falando, ser recuperado das mãos do diabo é se alguém sofresse a morte eterna. Por isso que Cristo morre na cruz do Calvário. Daqui a pouco a gente pode voltar a falar sobre isso. Até Jó, Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário. Então, não moralmente, porém juridicamente, o mundo ainda pertencia a Satanás. Caraca, plot twist, hein? Aí por que agora a gente começa a entender a ironia. Veio também Satanás. Moralmente não era para ele estar ali no céu representando o planeta. Porque fala os Bnei Elohim, os filhos de Deus, talvez pessoas representando vários outros mundos, eu não sei, estou supondo aqui. Ele não tinha o direito de estar ali. Quem deveria estar era Adão, ou um representante da raça humana, ele que foi. E aí quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Que eu falei ironia, né? E ele respondeu, eu vim aqui porque eu tenho o direito de rodear a terra e passear por ela. Ela é minha. O Senhor não está deixando eu ter o que me é de direito. A terra é minha, eu tenho direito sobre ela. Aí Deus falou, é mesmo? Não tem, não. Tenho sim. Você já viu meu servo Jó? Nem todo mundo te aceita lá. Então, o maligno não pode reclamar a posse completa do planeta, o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, questão do livre-arbítrio. Enquanto houver um grupo, ou uma pessoa que seja, no mundo, porque Deus não precisa de maioria, que fala assim, eu não aceito o mal na minha vida, o diabo, essa que é a ira dele, ele não pode abarcar o mundo inteiro enquanto tem pessoas que o rejeitam. Aí Deus falou assim, não, Jó então foi o argumento que Deus usou para mostrar ao diabo que ele estava errado, que a terra não é dele, moralmente. Caraca, agora faz sentido.
Faz sentido. Agora o truco faz sentido. Não, beleza, faz sentido. Mas é que eu sou da opinião, eu que não sei de nada, né? Que eu acho Ninguém que sabe, viu? Eu também. Que acho que Deus não deveria ter entrado nesse papinho, entendeu? Acho que ele entrou entendeu? Caiu no jogo do diabo. Ao meu ver, ele, cara, ele precisou mostrar que, entendeu? Mas você tá certo. Eu só vou fazer uma notinha de rodapé aqui. Até quando o Thiago falou assim, Rodrigo, você que é o expert, que a gente falou alguma coisa errada, é interessante. Você sabe que a única área que você não pode falar que é expert é em teologia. Porque ninguém é especialista em Deus. Eu posso ser expert em economia e quem não é vai ficar calado. Eu posso ser um expert em botânica e em política e a minha opinião é técnica, enquanto a sua é como leigo. Mas no que diz respeito a Deus, a única diferença entre mim e vocês é que todos nós somos seres pensantes refletindo sobre a nossa fé. Então todo mundo é teólogo. A única diferença é que eu reflito talvez com algumas ferramentas técnicas diferente das suas. É o texto original hebraico, alguma coisa, mas no fundo, todos nós temos mais perguntas quando nós estamos perto de Deus do que certezas. Voltando à sua questão aí, por que Deus entrou nessa? E a pergunta dele procede. Por que Deus caiu nessa papinho? Você vai dar conversa fiada? Ele poderia ter falado, você sabe as regras, vai. Sai andando, você sabe as regras. Por que Deus fez? E acabou. Por minha causa e pela sua. Porque Deus, ele em si mesmo, ele precisava dar satisfação de nada para ninguém. Mas ele sabe que se ele não respondesse, o universo poderia ter dúvidas. Nós poderíamos ter dúvidas. Entendi. Então Deus faz muitas coisas, não é por ele. É por nós, que nós precisamos. Entendi.